São 4 eras. Então, a primeira era, eu chamei que é de Era Vingren, de 1911 até 1932, e escolhi aí como personagem para representar esse período Gunnar Vingre, que foi um dos fundadores da Assembleia de Deus. Esse período inicial, né, de 1911 até 1932, é o período do início ali da igreja, em que a igreja ela tem uma característica bastante expansionista, ela está se expandindo inicialmente, principalmente nas regiões norte, nordeste lá do Brasil, e é uma igreja que ainda não tinha criado uma estrutura muito grande, não tinha se institucionalizado, né, para usar um termo que a gente acaba utilizando bastante, né? Era uma igreja que ela era mais informal, né? Ela estava chegando nas diferentes cidades, nos diferentes povoados, e trazia muito desse fervor que é visto na figura do Gunnar Vingre. Então, todo mundo sabe, né? A Assembleia de Deus foi fundada por 2 missionários suecos, né? Que é o Gunnar Vingre e o Daniel Berg. No entanto, o que muita gente não sabe é que tinham 2 grupos de suecos, né, nesse período inicial da igreja. Então, eu falo que o primeiro período é a Era Vingren, né, até 32, e depois de 32 até a 46, eu falo que é a Era Nistron. Samuel Nistron foi um outro líder sueco. Porque o que acontece nesse início da igreja? O Gunnar Vingre e o Daniel Berg, eles vieram da Suécia, foram lá para os Estados Unidos, para Chicago, conheceram o pentecostalismo. Era uma época que o pentecostalismo estava explodindo assim para em diferentes lugares do mundo, e de lá eles vêm para Belém do Pará. Né? Então, os fundadores eles eram suecos que passaram pelos Estados Unidos e que depois vieram para o Brasil. Depois que eles estavam estabelecidos aqui no Brasil, que começou a igreja, enfim, Daniel Berg pediu auxílio para uma igreja pentecostal que estava estabelecida na Suécia, e essa igreja pentecostal da Suécia, a igreja Filadélfia, começou a mandar missionários suecos para darem o suporte para o Daniel Berg e para o Gunnar Ving. Eles começaram a chegar ainda na primeira década de existência da igreja. Então você tem 2 grupos de suecos. Os missionários fundadores eram suecos que foram para os Estados Unidos e vieram para o Brasil. E depois veio uma segunda leva de missionários suecos que vieram direto da Suécia para o Brasil. Então você tem 2 tipos, e aí alguém pode ver e falar, mas não era todo mundo sueco? Era, mas eles tinham uma perspectiva de igreja diferente. Então, Gunnar Vingren tinha um modelo de igreja, uma proposta de igreja muito parecida com aquilo que ele tinha visto nos Estados Unidos, no pentecostalismo nos Estados Unidos. Já o Samuel Nistron, que se tornou o principal desses missionários suecos da segunda leva, ele já tinha uma perspectiva diferente de igreja, muito mais parecida com o pentecostalismo que ele via na Suécia. Né? Houve, inclusive, até alguns atritos dessa liderança. Um exemplo que a gente pode dar é com relação à atuação feminina. Então, o Gunnar Vingre, por exemplo, ele era muito mais favorável Porque a nada podemos ampliação da contra a participação verdade, feminina senão da pela igreja. verdade. Samuel Segunda Nistro carta já aos era mais Coríntios 13 e reticente com 8. relação a isso, né? E houve Se você até, gostou do dá pra gente conteúdo falar deste aqui, mas vídeo, se houve até o inscreva no caso da canal, Frida deixe o seu Vingre, que joinha, entra no meio dessa história compartilhe e toda. ative o Mas, enfim, sininho para para mostrar receber que do nesse YouTube primeiro as momento, de 1911 notificações dos até novos vídeos. 1932, você tem um perfil de igreja dentro dessa proposta dos fundadores, dentro dessa proposta do Gunnar Vingre.